Meu nome é Gildásio Rodrigues dos Santos, sou natural da cidade de Riacho de Santana, situado na região sudoeste da Bahia, mas meu nome artístico é Dário Rodrigues. Minha origem é do campo. Eu nasci na zona rural e minha família tem toda a vivência no campo. E minha maior inspiração de querer plantar, querer manejar as terras, foi através da minha mãe. Ao terminar o ensino médio, eu fui viver na roça com a minha família, no Projeto Formoso. E daí eu comecei a trabalhar na terra, observando os tipos de manejos culturais, onde usava muito agrotóxico, muita química. Ao passar do tempo, eu saí do emprego, que na época era no Instituto Federal Baiano, e fui trabalhar produzindo, tentar produzir. E nisso eu desenvolvi as minhas pesquisas e, observando a dificuldade da minha família produzir, a gente foi buscar alternativas e até hoje meu irmão colhe desse fruto desse conhecimento, porque saiu do convencional para trabalhar de uma forma mais sustentável. E daí, até hoje, minha prática está voltada ao campo, que é o que eu divulgo. No momento presente eu trabalho em uma empresa do agronegócio, fazendo agricultura sustentável, no município de Jaborandi, divisa com o estado de Goiás. Comecei a entender como funciona a terra, depois que eu comecei a trabalhar manejando o solo, fui entender a importância da biologia do solo e como a natureza funciona, na parte de ciclagem de nutrientes. E eu comecei a desenvolver essas pesquisas e daí eu resolvi compartilhar com as pessoas, porque eu senti a necessidade de que mais pessoas precisavam ter acesso a esse conhecimento. Daí eu comecei a atuar nas redes sociais, divulgando experimentos, falando de algumas coisas que davam errado, outras coisas que davam certo. E observei que existia um público que estava usando desse material, desse conteúdo disponível na internet, e muitas pessoas começaram a também desenvolver o gosto pela terra. E às vezes a gente observa quanto é difícil trabalhar no solo e como é difícil produzir alimentos de boa qualidade, e também é muito difícil comercializar. Então, às vezes, a informação ajuda as pessoas a entender que não é simplesmente produzir e plantar, porque há uma dificuldade, há um desafio muito grande, principalmente em lugares que o solo está degradado. E nesse documentário é importante porque a gente traz esse conteúdo, alguma experiência de algumas pessoas, e onde ele tem algumas partes, como podar as árvores, como manejar o solo, também tem a parte de como a gente trabalha com sustentabilidade sem ficar tão refém da indústria do agronegócio. Por exemplo, a gente pode fazer o nosso composto orgânico, que é um adubo,
e a gente vai trazer essa oficina, um passo a passo simples, que ajudará as pessoas a produzir o seu adubo orgânico, que a indústria do orgânico é um pouco fora de acesso para o pequeno agricultor, pois tem um preço muito elevado. Então hoje a gente está aqui visitando a comunidade com a participante Cristina, ela que é da Associação de Moradores Agricultores, e a gente veio aqui saber as maiores dificuldades que eles se encontram em produzir por conta da questão do solo. O que mais impede assim de vocês trabalhar na terra? Normalmente a gente usa o clima como resposta às vezes, de alguns dados negativos da produção. Mas a gente, analisando bem, a gente acabou percebendo que nos locais onde tem a queima, né, da vegetação para preparar o solo, esse solo ele acaba perdendo algumas riquezas, né? Vai ficando pobre, e é aí que começa o problema com as pragas. Veio um aumento de pragas onde a gente tem que estar usando veneno. A especialização, né, nesses locais, para não fazer a queima, e sim a gente deixar até a parte da vegetação, né, que será uma maneira de enriquecer o solo para a melhoria do plantio. Então é aqui que vocês fazem a limpeza e fez a limpeza, na verdade, porque todo plantio necessita de fazer uma limpeza, Isso. né? E esse é o local onde a gente faz o chamado calvária, né? Onde fica o local onde queima todo o restante que a gente limpou. Então, o que a gente percebe, na metodologia, na ciência, a geografia fala que todo solo é formado por rocha, material rochoso. E as rochas liberam o mineral, né? Aqui é um lugar que a gente observa um solo que tem uma textura vermelha, que provavelmente essa textura indica o mineral que aqui há, por exemplo, ferro e outros. Aí existem os solos mais avermelhados, os amarelados, aí tem os áridos, tem o solo que é mais arenoso, né? Tudo isso é derivado de terra, por exemplo, de terra não, da rocha que vai deteriorando ao longo do tempo e liberando esses minerais. Quanto mais minerais benéficos ao solo, melhor. Melhor do que aqueles arenosos que lixivia bem mais rápido a água com os minerais. Quanto àquele solo preto, é porque tem fóssil, né? O resto de plantas ou de animais. Ao longo do tempo, né, que vai se decompondo, a gente nota que quando a gente pega um material desse ou queima, ou quando queima ele vai liberar um carbono. Só que com essa queimada incisiva todo o tempo, acontece de que vai perdendo-se, né? Que não tem como recompor, que vai perdendo. E quando a gente pega essa vegetação e usa ela para cobrir solo, tem muita vantagem. Uma delas vai diminuir a evaporação, a lixiviação e aquela compactação também. E aqui a gente está vendo que tem erosão. Quanto mais a gente limpa, mais a terra boa vai se perdendo, né? E quanto mais a gente protege o solo com a vegetação, ou seja, cultura ou uma mata que a gente faz uma clareira para plantar, e em vez da gente usar aquele material para transformar em terra preta, a gente acaba fazendo uma coisa assim. O fogo é algo que é usado há milênios. Tem um benefício, mas o uso dele é excessivo. Acaba que nós temos um prejuízo a longo prazo, né? Ao longo da vida. E também, como você falou, as práticas, você não citou o nome prática agroecológica, mas só de falar de novos modelos aplicados na nossa região, que não são novos, já são velhos modelos, mas que precisam ser trazidos para cá, e a gente tirar o preconceito, poderia ajudar bastante a nós ter algo que seja benéfico pela ecologia, o meio ambiente.
Olá, eu sou Marinalva, sou da comunidade quilombola de Mata do Sapé, município de Riacho de Santana, e a dificuldade que eu enfrento referente ao produzir é que no solo sempre apresenta bastante cupim e ainda, né, o uso de agrotóxicos. Oi, eu me chamo Sandro, sou nascido e criado aqui na comunidade, sou filho de agricultores, Luzia e Jurandir. Tive que sair da comunidade, fui morar em um grande centro, uma cidade do interior de São Paulo, por questões de dificuldade, questão de dificuldade de sobreviver, se manter, por falta de incentivo, por questão da renda mesmo, de se manter. Fiquei morando fora por alguns anos, retornei para cá. É questão de família também, para estar próximo dos meus. Hoje eu exerço uma outra função para manter a família, eu tenho 2 filhas, e trabalho na roça, aqui na zona rural, mas por uma questão de hobby, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, mas tipo, isso não mantém, eu não conseguiria pagar minhas contas tirando o sustento daqui. Então eu exerço uma outra função para cobrir as despesas. Hoje a grande dificuldade do pequeno produtor para se manter, para conseguir cumprir com as suas obrigações, pagar os seus débitos, acredito que seja questão de praga, questão da chuva que hoje está muito irregular, falta um certo incentivo, cooperativa, esse tipo de coisa que até tem, mas acredito que falta um pouco mais de investimento de pessoas para tomar a frente, para tipo, influenciar de uma certa forma. Eu acho que antes se produzia com mais facilidade, porque tipo, o período de chuva era mais regular, tinha menos praga. Mas por outro lado era mais difícil vender, não tinha preço. Muitas pessoas, muitas famílias não tinham o hábito de comercializar. Às vezes tipo, produzia, estocava para o próprio consumo e a venda para o mercado já não tinha muito preço, não tinha tanta saída. Hoje é o contrário, se produz menos e o preço é maior. Então, hoje a gente está aqui fazendo uma visita na comunidade São João, que é município de Riacho de Santana, Bahia. Estamos aqui com a liderança mais conhecido como Lô. Depois eu vou passar a palavra para ele se apresentar. Então, eu gostaria que você apresentasse para nós sobre um pouco de você e também... É um prazer, né? Você está aqui conosco, né? Para tirar algumas dúvidas. Então, meu nome é Lourivaldo, sou aqui da comunidade de São João, né? E faço parte da associação, né? Sou ex-presidente da associação e agora estou fazendo parte com um secretário. Então, seja bem-vindo aqui à nossa comunidade. Muito obrigado. Eu sou a segunda vez que estou aqui a convite da liderança dele, né? Fui bem recebido, a gente pôde conversar vários assuntos e um dos assuntos foi a questão de produzir alimentos mais saudáveis. E a gente está aqui hoje para fazer esse trabalho e a gente gostaria de saber qual a maior dificuldade de produzir alimentos e alimentos mais saudáveis. Uma das dificuldades que a gente encontra aqui é a falta de chuva na época certa, né? E a gente prepara o terreno, né? Faz o plantio e às vezes no tempo de produzir, né? E aí falta a chuva, aí acaba atrasando, né? E até mesmo perdendo os maninhos. E outra coisa também que dificulta
aqui para nós é os insetos, né? A gente, né, faz o plantio e os insetos chegam e tomam conta. E aí a gente não queria usar o agrotóxico, mas tem vezes que não tem como fugir dessa realidade, né? Realmente os insetos, eles causam muito prejuízo e é um dilema, né? Conviver com eles. E, e é muito difícil ter uma solução, porque até o agronegócio não conseguiu ainda resolver o problema dos insetos. Então, se a gente não consegue resolver, eliminar, extinguir esses insetos, que eles também têm benefícios no meio ambiente, têm suas funções, a gente ao menos poderia ter algumas soluções, né, para poder ao menos conviver com eles e eles não atrapalhar, não danificar tanto a produção, que é um investimento muito pesado. Quem não sabe, a agricultura é uma ciência muito difícil de ser aplicada, de ser trabalhada, né? E algumas alternativas a gente pode estar usando também óleo de ninho, extrato de ninho, que hoje já no mercado já existe, mas a gente pode fazer também de forma caseira. Só que nem todo mundo tem essas informações. E isso, o que vocês acham que seria importante ter aqui? Moço, eu acho que seria importante um acompanhamento, um técnico, né? Para estar acompanhando os agricultores, né? No plantio, incentivando como é que, né? Como é que produz, como é que você produz sem o uso do agrotóxico, qual é a outras vias que você tem né, de produzir um alimento mais saudável. Eu acho que precisava era isso, um acompanhamento técnico, né, de um órgão público, alguma coisa assim que possa estar ajudando os produtores rurais. Eu observo também que aqui para a região de Riacho, município de Riacho, nós não tem tanto aqueles projetos da CA, da Bahia Produtiva, não tem tanto quanto em algumas regiões, né? Talvez esses assistência técnica seriam uma solução para aqui, para nosso município, porque nós sabemos que Riacho historicamente são terras bem produtivas, né? E que de lá para cá, por fatores climáticos também, a falta de informação no passado da questão das queimadas, da questão de desmatar demais, algum lugar que não precisa tanto desmatar, como a parte do morro. Hoje em dia as leis já enquadram essas questões, o povo já tem um pouco mais de consciência. E a gente entender que as árvores também faz parte desse sistema produtivo, né? Porque vem as abelhas, os insetos também têm essa influência em polinizar as plantas, né? Plantas, né? Para poder ter mais essa produtividade. Então, respondendo a questão do nosso amigo Lô, né? Sobre a falta de chuva, né? A questão de falta de chuva. Então, o que a gente observa é que geralmente em toda a região a gente não vê uma cobertura de solo. O mesmo caso aconteceu lá na comunidade de Cristina, né? Que também tinha essa carência de ter cobertura de solo. E muitas das vezes o que acontece é que a gente pega e coloca o herbicida para tirar essa vegetação, que ela também afeta o crescimento das plantas, mas a gente poderia estar colocando algumas coberturas, como no agronegócio usa mileto, usa outras vegetações para fazer cobertura de solo e fazer plantio direto. Essa seria também uma das ideias. Também poderia plantar alguma palma consorciada, que também ajudaria bastante para reter água, né? E liberar algumas nutrição para a terra também. Na hora que a gente vai limpar a terra, a gente desmata tudo e às vezes vai avançando esse desmatamento até os morros, até o lugar que é de córrego, até um lugar que tem as nascentes, e isso favorece com que o clima fica mais seco
e tem mais correntes de ar, de vento circulando no ambiente, isso faz com que seque a terra. E uma das alternativas também é fazer as barreiras, né? Que é uma técnica bastante usada em todo tipo de plantio, que isso evita também o vento trazer pragas de outro lugar, de outra região, e isso também favorece com que as plantas não peguem tanto essa temperatura alta que acontece, que muitas das vezes é por causa do desmatamento feito de forma sem critério. A questão do sistema hídrico, por exemplo, a questão de chuva. Geralmente a nossa região tem um hábito, tem uma cultura de deixar o solo exposto e de querer manter a terra limpa. E é o mesmo caso da outra comunidade lá representada pela presidência de Cristina, que também ela citou alguns exemplos de queima com as couvárias e ela observou que isso atrapalha. E quando se limpa muita terra, fica difícil manter a umidade, porque evapora essa água e também a temperatura muito alta atrapalha o crescimento das plantas, porque ela sofre estresse hídrico e às vezes ela não consegue nem absorver os nutrientes, micronutrientes que há no solo ou que o agricultor investiu, que alguns investem em adubação química muito cara e acaba não usufruindo desse bem por conta de algumas técnicas que poderia ser aprimorada. Quanto à questão de insetos, o milho, por exemplo, ele tem uma praga muito complicada que é a cigarrinha. A cigarrinha não é aquela cigarrinha que dá na cepa dos capins. É uma cigarrinha com um besourinho pequeno, que eu não vou encontrar aqui, que ele atrapalha o ciclo do milho, por exemplo. E é muito difícil de controlar, até mesmo com os venenos que a indústria do agronegócio faz. E dá vírus também no milho, impede de crescer. Às vezes, em alguns casos, 100% de perca. E às vezes também tem algumas alternativas. Por exemplo, o NIM, ele é capaz de matar mais de 400 espécies de insetos, ou de controlar, na verdade, e sua ação é a longo prazo também. Não é aquele produto que você aplica e já vai matando, mas pode colocar ele com outros produtos que eu já testei, que é o óleo de soja com o detergente, que mata na hora. Usando essas duas soluções juntas, é uma forma de estar corrigindo esse problema, que o milho precisa crescer rápido, senão ele perde o seu crescimento, ele vai ter a boneca em estágio precoce e atrasa, na verdade atrasa, né? E tem o problema das chuvas também. E também é uma solução, uma alternativa que pode ser, é que as pessoas podem fazer isso de forma caseira, mas já existem alguns produtos já disponíveis no mercado. Eu comprei um óleo de NIM para testar, apesar que não é um valor tão barato, mas que dá para fazer de forma alternativa caso o agricultor não tenha esse acesso desse recurso. Oficina de compostagem. Agora eu vou apresentar algumas ferramentas essenciais para executar esse trabalho. Essa primeira ferramenta é um ancinho. Ele serve para juntar o material e também descompactar as leiras na hora que for revolver. A pá é essencial também. Esse gancho ajuda bastante. Algumas ferramentas vocês podem estar comprando, outras podem estar fazendo. A enxada é indispensável.
assim como o rastelo. O carrão de mão é muito importante também e tem que ter fonte de água próximo. Agora vamos montar a leira. A gente começa com o material seco, que é representando o carbono. A gente vai usar o mesmo volume. Depois, só organizar a leira numa altura de 20 centímetros, cerca de um palmo de uma pessoa adulta. Após organizar essa leira, essa primeira camada, faça uma irrigação, molha. Vou estar utilizando um regador, mas você pode usar mangueira também. A umidade cerca de 60%. É fácil, só pegar na mão, aperta, se sair uma gotinha d'água, tá ideal. Se escorrer no braço, tá em excesso. Depois aplica o esterco animal. Nesse caso é bovino, mas pode ser qualquer outro tipo de animal. O esterco representa o nitrogênio ou inoculante, para ter uma boa relação CN-nitrogênio. Só irrigar. As leiras variam de altura e tamanho. Passar uma semana, só revolver. Manejo de solo. Manejo de solo é o primeiro passo, limpeza do terreno, roçagem, depois faça uma capina rasa. Em seguida, passe o rastelo, passa o rastelo, limpa o local. Não é bom incorporar a matéria na terra para não perder nitrogênio. Em seguida é só fazer a adubação de cobertura. Esse já é o segundo passo. E só incorporar na terra. Com enxadão, pode ser com máquinas também. E só preparar o local para plantar. Nesse caso, estamos levantando o canteiro para plantar batata doce. Mas se fosse plantar grão, um exemplo, não precisaria levantar canteiro, e sim fazer o plantio como é feito do modo convencional. Existem várias formas de plantar batata doce. Nesse caso, estou plantando de uma forma mais tradicional. Só que existem algumas outras técnicas mais fáceis, que desgasta menos e é bem mais rápido. A adubação de cobertura que fizemos foi compostagem. Poda de árvores. Existem várias maneiras de podar árvores. Nesse caso, estamos levantando a copa dela. É uma poda para levantar a saia da planta. E essa outra poda é uma poda apical. Estamos cortando a cabeça da árvore. Material sempre a gente usa: cobrir solo ou fazer compostagem. Quando rebrotar, fazemos novas podas. Assim fica a terra depois que a gente cobre
Isso vai ajudar muito.